Olá, no programa de hoje a recente redução da pobreza no Brasil. Pesquisa do IBGE sobre as condições de vida da população brasileira em 2025 aponta que em 2 anos o país conseguiu tirar mais de 8 milhões de pessoas da linha da pobreza e quase 2 milhões da extrema pobreza. Os elementos que mais contribuíram para essa curva dos indicadores, o recorte em Minas Gerais e os desafios que permanecem diante da concentração de renda e das vulnerabilidades sociais. Eu converso com o doutor em Sociologia, pesquisador e coordenador do Observatório das Desigualdades da Fundação João Pinheiro, Bruno Lazzarotti. Bem-vindo, Bruno. Um prazer recebê-lo mais uma vez no Mundo Político. Olá, uma alegria estar aqui novamente compartilhando essa conversa com vocês e com os espectadores. Uma honra para nós. Bruno, segundo recente pesquisa do IBGE, a pobreza voltou a recuar no Brasil, com 23% da população vivendo com menos de R$ 694 por mês em 2024. A extrema pobreza também caiu de 4,4% para 3,5%. Tudo isso em um biênio. Quais foram os elementos mais determinantes para esse movimento dos indicadores? São principalmente 3. O primeiro deles, e que na verdade é o principal neste momento, é o mercado de trabalho. Você tem uma redução da desocupação, ou seja, do que a gente chama de desemprego, ao mesmo tempo em que você tem um aumento do rendimento e da massa salarial. Esse é o principal. O segundo ponto é o aumento do salário mínimo. O aumento do salário mínimo, a retomada de aumentos reais do salário mínimo, ele é muito importante, não apenas para quem recebe salário mínimo no mercado de trabalho, mas também porque ele vincula os benefícios da Previdência e também benefícios como benefício de prestação continuada e outros, que atingem justamente populações mais vulneráveis. Então, e, além disso, ele funciona no mercado de trabalho informal, ele funciona como um farol para regular as remunerações, mesmo para quem não está contratado por um salário mínimo. Então, ele tem efeitos bastante extensivos. E o terceiro é o fortalecimento de políticas sociais. O fortalecimento tanto do próprio benefício de prestação continuada, quanto do programa Bolsa Família e outros. O fortalecimento e a garantia do acesso e de um melhor foco desses benefícios contribuíram todos para esse aumento, ou melhor, essa redução importante tanto da pobreza quanto da extrema pobreza. E aí nós estamos falando apenas de pobreza e extrema pobreza monetária, porque não tem outros fatores também. No recorte em Minas Gerais, a pobreza também caiu, conforme o IBGE, ao menor nível da série histórica iniciada em 2012. É o Estado sendo, mais uma vez, Bruno, síntese do Brasil, assim como é tradicionalmente também no comportamento eleitoral? Isso mesmo. Minas Gerais geralmente acompanha muito de perto os movimentos, tanto de pobreza, quanto de concentração, quanto de mercado de trabalho do Brasil, e mais uma vez isso acontece, com algumas diferenças, mas, digamos assim, o movimento de Minas Gerais é muito parecido, tanto por isso, o Minas Gerais tem uma diversidade regional, socioeconômica, que é muito sintética, Você pensa assim, o norte é parecido com o nordeste, o triângulo ali mais polarizado pelo centro-oeste, zona da mata pelo Rio de Janeiro e tal, Então tem isso sintético, mas também uma coisa que aí não é tão boa, ou melhor, é ruim, que é a pouca potência e esforço que
que políticas estaduais voltadas especificamente para o enfrentamento da pobreza e da desigualdade tem, né, no Estado. Então, né, o pequeno esforço, o muito pequeno esforço que o Estado faz, acaba fazendo com que Minas Gerais mais acompanhe o que acontece no Brasil, e especialmente o que seus municípios no nível federal faz, do que propriamente ter uma dinâmica específica a partir de suas próprias políticas e de sua própria intervenção nesse campo, né? A Assembleia tem discutido isso bastante, agora concluindo no fim do ano o fórum, né, sobre a erradicação da miséria no estado de Minas Gerais, uma iniciativa muito importante que eu espero que possa lançar luzes e instrumentos para tornar o Estado mais relevante e mais assertivo no enfrentamento à destituição, à pobreza e à desigualdade. Fórum Técnico Minas Sem Miséria, né, que você menciona, uma iniciativa institucional da Assembleia que vem sendo capitaneada pela deputada Bela Gonçalves, né, com o apoio muito importante da essa casa iniciativa também. E muito importante rediscutir o Fundo de Erradicação da Miséria, que é um instrumento muito importante, mas né, tem o seu potencial tem sido subutilizado por vários problemas que não cabe aqui a gente discutir, né? Mas queria cumprimentar a Assembleia, especialmente a deputada Bela, pela iniciativa importante. Bruno, pelo contexto histórico do país e a conjuntura geral econômica atual, é possível encarar esses resultados que o IBGE trouxe como copo meio cheio ou meio vazio? É um copo muito cheio, né? Considerando a trajetória brasileira, é um copo muito cheio. Nós chegamos ao menor nível de pobreza já registrado historicamente, a menor taxa de desocupação já registrada historicamente e a menor índice de desigualdade medido pela PNAD que nós já registramos. Então, são avanços muito importantes, é um copo muito cheio. O que nós não podemos fazer é nos sentir confortáveis nessa posição, né? Porque, apesar disso, nós ainda temos, né, uma taxa, especialmente de pobreza, elevada, uma desigualdade que, apesar dessa redução, continua nos situando, por exemplo, nesse relatório que o IBGE acabou de divulgar, entre um conjunto aí de quase 30 países, a gente está em segundo lugar em termos de desigualdade, ou seja, desigualdade mais alta, apesar dessa redução, né? Então, isso, né, não nos permite ficar confortáveis com esse resultado, mas, né, nós temos que comemorar os avanços também, até para a gente ter incentivo para buscar resultados ainda melhores, não é isso? Ilustrando esse ponto que você traz, a concentração de renda de fato ainda é gritante no país, com os 10% mais ricos concentrando 70% da riqueza e 60% da renda. Isso mesmo. Quais consequências mais graves, outro Bruno? comentário, deixa eu só te interromper, fazer um breve comentário. Quando a gente está lidando com pobreza, perdão, com desigualdade, a gente tem que fazer duas perguntas, ou melhor, três perguntas. Desigualdade de quê? Quanta desigualdade, mas também desigualdade entre quem? Né? Porque uma coisa é quanta desigualdade existe, mas ela não afeta igualmente todos os grupos sociais. Por isso é importante a gente ter em mente algo que, né, movimentos sociais e acadêmicos igualmente têm ressaltado, é que a gente precisa ter em mente uma abordagem interseccional da desigualdade. No caso do Brasil, né, a gente prestar atenção como que classe, ou renda nesse caso,
raça e gênero se combinam, né, para produzir a injustiça social, para agravá-la ou minorá-la, dependendo dessa combinação, né? Então, no Brasil, sistematicamente, mulheres e negros, e mulheres negras mais ainda, estão em situação desvantajosa quanto a praticamente qualquer desses indicadores de bem-estar, pobreza, desigualdade que a gente tem. Então, é preciso a gente ter sempre em mente quanta desigualdade, mas também a desigualdade entre quem, porque é preciso enfrentar, né, as duas dimensões da desigualdade. O pessoal fala a dimensão vertical e a dimensão horizontal da desigualdade. São consequências de fato graves, né, que a permanência dessa condição negativa do Brasil num ranking mundial de desigualdade traz para o país. Agora, como enfrentá-la adequadamente com os instrumentos já existentes e possivelmente com novas ações, sobretudo para esses grupos mais vulneráveis, né, para que a situação deles melhore, pretos, pardos, mulheres? Uma coisa é continuar, primeiro, continuar mantendo níveis de ocupação altos. Por quê? Não é só para as pessoas terem renda, não. Isso é obviamente importante, né? As pessoas terem trabalho, terem renda e tal. Mas também porque quando você tem níveis de ocupação mais alta, você aumenta o poder de barganha dos trabalhadores, né? Isso faz com que seja possível que uma parte maior da produção nacional, né, da renda, do produto, né, da atividade econômica, seja apropriada pelos trabalhadores e não se transforme tudo em lucro e tal. O segundo elemento é manter, né, e fortalecer a institucionalidade social nessas políticas, como benefício de prestação continuada, salário mínimo e Bolsa Família, por exemplo. Seria um grande erro, deste ponto de vista, desvincular, por exemplo, os benefícios sociais do salário mínimo, como querem alguns economistas liberais. Do ponto de vista do enfrentamento à desigualdade, seria um grande erro. Além disso, né, persistir e fortalecer as políticas mais estruturais que permitem o acesso a posições melhores, como a educação, a saúde e a assistência social, que são políticas estruturais que têm um horizonte de mais longo prazo. Porque, às vezes, Marcos, é preciso a gente sustentar a transição de uma geração, né, para garantir o bem-estar. Não sei se você viu, foi bastante noticiado aí na última semana, um estudo da Fundação Getúlio Vargas, que mostrou que, em 10 anos, os adolescentes, mais de 60% dos adolescentes que eram, ou seja, dos filhos do Bolsa Família, como é o título do trabalho, das pessoas, das crianças e adolescentes das famílias que recebiam Bolsa Família em 2012, já não estão mais recebendo o Bolsa Família, 60%, e quase 50% sequer estão mais no cadastro único. Ou seja, às vezes você pode não ter um efeito imediato, mas essas políticas sociais, elas permitem, né, sustentar durante uma geração a quebra desse ciclo intergeracional da pobreza, né? Então, acho que são esses elementos. E, por fim, né, um olhar muito importante para as ações afirmativas, né? Existem as ações afirmativas, por exemplo, como reservas de vaga em concursos públicos, como políticas, né, feitas, inclusive
por instituições ou empresas privadas voltadas para a igualdade na ocupação de cargos de liderança e no recrutamento mais valorizado, tanto quanto a gênero, quanto a raça, né? Todas essas políticas que lidam com essa outra dimensão da desigualdade, elas têm que ser fortalecidas, junto com a titulação de terras indígenas. É uma lástima que o Senado tenha aprovado o marco temporal, porque, né, é um público muito vulnerável no Brasil e que tem que ter os seus direitos reconhecidos, e também o reconhecimento, né, de terras e comunidades quilombolas com o devido apoio material, institucional e social para a manutenção, né, das suas condições de vida, inclusive das suas escolhas e especificidades culturais. Então, você não tem bala de prata contra a desigualdade, né? A desigualdade, ela é o resultado de um conjunto de engrenagens funcionando ao mesmo tempo, né? E, para enfrentá-la de maneira sustentável, nós temos que ir desmontando essas engrenagens. Ela é o resultado de escolhas que a sociedade foi fazendo ao longo do tempo e, principalmente, das desigualdades de poder que a gente tem na sociedade. Se foi possível, se ela é resultado de escolhas sociais, é possível fazer escolhas diferentes. E esse digamos, esse o eixo fundamental que, inclusive, nós temos que estar pensando nas eleições do ano que vem, né? Que projeto de sociedade e que projeto de país a gente tem. E esse, né, da exclusão da maioria, ou um projeto de inclusão cada vez mais sustentável, né? Bruno, falando, né, de desafios de longo prazo que você descreve aí, né, que são imensos, entre idosos, a proporção de pessoas atingidas pela pobreza é bem menor do que no caso das crianças atualmente, o que é reflexo principalmente da aposentadoria e de benefícios previdenciários. Exatamente. No entanto, metade dos aposentados e pensionistas idosos estariam na pobreza sem a previdência social. Como o país deve se preparar para os efeitos da transição demográfica que está em curso, né, e a perspectiva de termos, em breve, uma população cada vez mais idosa? Olha, eu acho que tem que se preparar de mais de uma maneira. Primeiro, a gente tem que ter claro, na minha opinião, que você não pode ficar fazendo, em relação à Previdência, esse ajuste sempre no mesmo marco, né? Como se nós tivéssemos o mesmo sistema, com as mesmas fontes, né? E só vai ajustando, né? Geralmente restringindo benefícios e aumentando a idade. É verdade que, se a gente conseguir garantir um envelhecimento saudável, a gente tem condições de ser produtivo por mais tempo. Mas a conquista de mais, digamos assim, de uma expectativa de vida maior, ela é frequentemente e equivocadamente vista como se fosse um problema. Ela tem que ser vista como uma grande conquista da sociedade, que está vivendo mais, com mais saúde, né? Isso é uma conquista civilizatória e humana, né? Mas a pergunta, então, tem que ser diferente. Como criar as condições para que a gente possa aumentar a cobertura e a qualidade, né, das políticas para os idosos, do ponto de vista previdenciário. Isso vai implicar, provavelmente, né, talvez mudança de parâmetros, mas também novas formas de financiamento, né? Essa ideia
de que a previdência ela teria que se pagar apenas com a contribuição dos futuros beneficiários e dos empregadores, ela é uma ideia que tudo que não for isso é déficit previdenciário, é uma ideia equivocada, né? Praticamente nenhum país do mundo financia, pelo menos nenhum país do mundo nos quais a gente gostaria de se espelhar, né? Financia a sua previdência social apenas com contribuição de empregadores e empregados, né? O conjunto da sociedade, né, tem que... As gerações atuais elas ajudam a construir as condições, né, para as gerações que já estão aposentadas. Essa é algo que deveria ser a regra que deve orientar, né, as mudanças na Previdência. Mas, além disso, a gente tem outros tipos de política que tem que estar sendo pensadas aí, né? Claro, o envelhecimento saudável, né, e também as políticas de cuidado, né, que permitam às pessoas... Porque a gente está acostumado, né, Marcos, com, né, os nossos pais e avós, né, de famílias bastante numerosas, né, em que, de uma forma ou de outra, os filhos cuidavam dos seus pais. A muito rápida transição demográfica torna isso bastante difícil, né? Famílias, eventualmente, que não têm filhos, nenhum, ou têm um ou poucos filhos, que, né, superam as condições, não apenas financeiras, mas também as condições humanas de garantir esse apoio, né? Então, a gente tem que pensar que políticas públicas de cuidado para garantir que os idosos sejam cuidados, mantendo o máximo de autonomia possível, né? Então, sejam em termos de instituições, seja em termos de apoio doméstico e tal, né? Então, políticas para cuidar de quem precisa, merece e tem o direito a cuidado, mas também para cuidar de quem cuida, né? Além de outras políticas de apoio que permitam uma vida saudável, diversificada, né? Que você, né, ao se tornar idoso, né, não esteja, digamos assim, condenado a ficar assistindo televisão o dia inteiro sem acesso a qualquer outra atividade, a mobilidade e tal, né? Bruno, são vários Um aspectos. envelhecimento que seja realmente uma conquista. Bruno, são vários aspectos que essa pesquisa do IBGE traz e dá também um recorte, né, da educação infantil. Indicadores avançam no país, mas não atingem ainda a meta do Plano Nacional do setor. Falta mais investimento ou melhor gestão para acelerar esse processo? Falta mais investimento e melhor gestão. Na verdade, quando a gente olha especialmente para a educação infantil foi a que chegou mais tardiamente no campo da educação. Chegou, não, foi reconhecida mais tardiamente no campo da educação básica. Durante muito tempo, a educação infantil ficava no meio do caminho entre uma política educacional, uma política de cuidado, uma política de assistência social. É relativamente recente que ela tenha sido realmente, de fato, assumida e financiada e apoiada como um componente integral da educação básica. Isso é particularmente relevante quando a gente olha as creches, né? 0 a 3. A pré-escola, de 4 a 5 anos, a gente está avançando já com quase 90%
se não me engano, um pouco mais de 90% de acesso à pré-escola. As creches, né, se não me engano, daqueles que não frequentam creches, 33% não o fazem porque não tem vaga perto, né, ou porque não tem condições de pagar a mensalidade. Isso quer dizer que, né, nós estamos ainda correndo atrás do prejuízo na educação infantil. Nós temos que ser capazes de ofertar, né, a creche ela não é obrigatória, mas nós temos que ter uma oferta suficiente e qualificada para que todas as famílias que assim o desejarem, né, tenham onde deixar os seus filhos com segurança, cuidado e um desenvolvimento adequado. Rapidamente, que nosso tempo está encerrando, Bruno, mas queria Ótimo. abordar um último aspecto com você do levantamento, que é um raio-x sobre as favelas brasileiras, revelando que 19% dos moradores dessas comunidades vivem em vias em que só se entra a pé, de bicicleta ou de moto. Essas deficiências estruturais, elas também são fatores agravantes da nossa desigualdade? Demais, né? Muito, porque é uma questão de acesso, mas não é só uma questão de acesso. É claro, né? Você morar é uma desigualdade óbvia você morar num lugar que você não tem CEP, que você não tem um endereço sequer que você possa dar, ou que, né, um carro, a gente fala um carro, mas quer dizer também um ônibus, né? Ele não entra, isso obviamente limita as suas capacidades, mas junto com isso tem digamos assim, a desigualdade e a precariedade urbanística, vamos dizer, né? Mesmo que você more numa favela, que você tenha água, esgoto e luz. O nível de densidade demográfica ali, ou seja, a quantidade de casas, né, e moradias num espaço muito curto, muito estreito, perdão, a própria ventilação, né, todas essas acabam se tornando vulnerabilidades que comprometem outras dimensões da sua vida, como a própria saúde, a mobilidade, né, as suas condições de chegar no serviço no horário, as suas condições de voltar para casa e conseguir estudar, né? Isso é o básico. Onde você mora é muito básico na determinação das suas condições de vida e das oportunidades às quais você tem acesso. Então, digamos assim, é uma prioridade muito prioritária, se você permitiu a redundância, né, a gente melhorar as condições de vida da favela, né, das favelas, fazendo com que chegue lá mais do que polícia e truculência policial. Cheguem direitos. Que o país esteja à altura desses grandes desafios. Muitíssimo obrigado por mais essa conversa conosco no Mundo Político, Bruno. Eu é que agradeço. Um prazer. Um abraço a todas e todos. Um abraço. Eu conversei com Bruno Lazzarotti, doutor em Sociologia, pesquisador e coordenador do Observatório das Desigualdades da Fundação João Pinheiro. Falamos sobre os resultados de uma recente pesquisa do IBGE que apontou redução da pobreza e da pobreza extrema no Brasil nos últimos 2 anos e dos desafios que o país ainda tem no enfrentamento às desigualdades sociais. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.